E a gente agora vai para a nossa entrevista do dia, aqui na nossa edição do nosso Bom Dia da Inter. Pedro Trindade. Com a pergunta, você já ouviu falar sobre o CPF dos imóveis? A gente tem, cada pessoa tem o seu CPF. Agora, imóvel tem CPF, imaginou essa? O governo brasileiro está avançando na medida que amplia o controle fiscal, ou seja, a lei de receita, sobre todos os bens imobiliários e a renda obtida com aluguéis. E agora, proprietários e investidores precisam ficar atentos para regularizar documentos, declarar corretamente os rendimentos e evitar multas ou problemas com o fisco. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com a advogada em Direito Imobiliário, Michele Maciel, que já está aqui com a gente, conectada. Chegue junto! Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Muito bom dia para você, seja bem-vinda. Então, explica para a gente o que é o CPF dos imóveis. Como o Pedro falou, né? Quando a gente fala de CPF, a gente logo se lembra do nosso CPF, né? Mas dos imóveis, o que é isso? Bom dia, Ayrton. Isso, o CPF do imóvel, na verdade, ele foi estabelecido desde o ano passado através da reforma tributária. O nome técnico é CIB, C-I-B, Cadastro Imobiliário Brasileiro. O que acontece agora? Cada imóvel, mesmo que ele não tenha registro na matrícula, ele passa a ter um número individual, assim como a gente tem o CPF. Esse cadastro é feito na Receita Federal, com o intuito do quê? De cruzamento de dados, assim como a gente tem o nosso CPF, que cruza os dados, né, das nossas declarações. Agora os imóveis vão ter o seu CIB. Então, tantos os cartórios estão informando, com as prefeituras, para cruzar esses dados. E claro que você que nos assiste, se ficar com dúvida, tiver alguma pergunta no meio da conversa, pode mandar aqui pra gente no 988561836. E a minha dúvida é sobre o aluguel. O que é que vai mudar, tanto para quem paga o aluguel, como para quem é dono do imóvel e recebe esse dinheiro? Perfeito, Pedro. Para quem paga o aluguel, já faz a sua declaração, já tem tudo isso organizado, não vai mudar nada em relação ao CIB, tá? Então, o CIB é apenas para poder ter esse controle. Agora, quem por um acaso não declarava seu aluguel, possui lá seu imóvel de renda, e por não ter, às vezes, um registro, muita gente tem apenas o imóvel lá no seu contrato de posse, não tem registro, não declara, aí vai poder ter problemas. Então, qual a minha dica? Fazer o registro no imposto de renda, declarar esse imóvel e declarar, no caso, no imposto de renda, o que ele recebe de aluguel. Do contrário, ele pode ter problemas. A utilização do número, né, do CIB, do CPF, do imóvel, ela se dá unicamente pelo proprietário do imóvel ou, de repente, quem mora de aluguel ou quem tem um comércio, um ponto comercial num ponto alugado, precisa também dessa numeração, né, desse CPF? Ayrton, o proprietário do imóvel. Certo. E a gente não precisa fazer nada. Quem está fazendo, já está fazendo desde o ano passado, isso tem que ser concluído até o final deste ano de 2026, são os cartórios para os imóveis que estão devidamente registrados e as prefeituras, né? Muita gente paga IPTU, mas não tem a escritura do imóvel, porém paga IPTU. Então, nesse caso, as prefeituras estão comunicando. Então, a gente, enquanto proprietário, né, o cidadão, enquanto proprietário, não tem que fazer nada. Quem vai fazer as comunicações vai ser o cartório e vai ser a prefeitura. Então, na hora que o cartório comunica, a prefeitura comunica, mas você, proprietário, na sua declaração de imposto de renda, não declara esse aluguel recebido desse imóvel, na hora que houver um cruzamento de informações, pode ocorrer um problema aí de inconsistência de dados, e aí vai gerar multa, né? Aquela questão da malha fina, tudo isso que ninguém quer cair na sua pessoa física, e agora com essa convergência de dados, também iremos para os imóveis. Vai voltar para a pessoa física, é óbvio, mas atenção nessa questão. Não somos nós que declaramos, tá? Isso já está sendo feito automaticamente pelos cartórios e pelas prefeituras. Para não termos surpresa, nesse ano, vamos declarar direitinho o nosso aluguel. Qual o impacto que tem, por exemplo, a senhora citou a questão das multas, mas o que mais poderia acontecer e, somado a isso, o que cada pessoa pode fazer para saber se está ok ou não? Porque é uma novidade, né? Isso, é uma novidade, é uma novidade.
vai acontecer automaticamente, tá? Então, assim, o que eu digo é, todo mundo que tem um imóvel, seja ele escriturado, seja ele apenas pagando IPTU porque ele é um imóvel de posse, ele vai estar de qualquer maneira lá, sob o olhar do governo. Se você tem um imóvel escriturado, você pode ir ao cartório daquele imóvel e só conferir se já existe o seu CIB. Atenção, que o CIB, ele não vai substituir matrícula, tá, Pedro? Ele vai permanecer com a sua matrícula, assim como não vai mudar nada lá no IPTU, vai continuar o cadastro lá do IPTU. Esse CIB é um número exclusivo para a Receita Federal, por isso o CPF. Então, é um cadastro para eles. Se a pessoa, se o proprietário, o possuidor, quiser confirmar, ele pode ir ao cartório do imóvel e confirmar se está lá o cadastro, e até procurar saber por curiosidade o número do seu CIB, ou junto à Prefeitura de Natal, se for Natal, ou ao seu município correspondente, verificar se existe. Mas, como eu falei, não precisa. A gente não tem ainda um lançamento de maiores detalhes da Receita Federal desse ano, do imposto de renda, mas muito provavelmente vai ter lá um espaçozinho onde você vai preencher. Se não vier, a gente não sabe exatamente como é que vai vir a estrutura. Se não vier, o que ele deve fazer? Apenas declarar aquele aluguel, tá? Ah, mas, Michele, mas o aluguel ele é acima do tolerado, está abaixo do máximo do imposto de renda. Mesmo assim, eu preciso declarar? Declara. Não tem problema, você vai pagar zero de imposto. Se você tiver que pagar imposto, seu contador vai lá gerar. Mas vai evitar muitos problemas se você se antecipa a isso aí. Você me perguntou, além do pagamento de juros e multa, o que pode acontecer? Você pode ter bloqueios no seu imóvel e no seu CPF. Você pode, por exemplo, não conseguir mais tirar uma certidão negativa, e a partir daí você começa a ter problemas para comprar um novo imóvel, ou para vender um outro imóvel que não tem nada a ver com aquele outro. Então, a sua vida pode começar a ter algumas consequências, tá? Além de, no final, a situação mais extrema, que é raramente acontecer, até porque a gente vai estar nessa fase de teste do CIB, é uma sonegação fiscal. Seria a situação mais grave, mas prática para o cidadão é mais isso mesmo. Ele ter bloqueio. Sabe quando o CPF da gente vai para o Serasa? A gente não fica impossibilitado, né, de fazer compras? Pronto, a mesma coisa vai acontecer com o CIB. Se você não declara lá o seu rendimento, por exemplo, ou se você não declara uma venda que você fez, também acontece. Você faz uma venda, aí o cartório, por algum equívoco, não declara. É muito difícil. Hoje os cartórios estão bem rígidos. Mas quando é um imóvel, contrato de gaveta, que está só na posse, que tem IPTU, dificilmente as pessoas declaram. Acaba que isso fica, vamos dizer, na gaveta. E aí gera um problema também, porque agora não. Agora, com esse cadastro, com o CIB, a Receita Federal vai ter um acesso muito interessante, que vai saber se você, mesmo sem ter escritura, você vendeu seu imóvel. E se você vendeu seu imóvel e você não declarou, você está gerando automaticamente uma multa para você, juros, e vai bloquear, consequentemente, seu CPF na Receita. Muito bem, a gente conversou aqui com a advogada em Direito Imobiliário, Michele Maciel, a quem a gente agradece, viu, Michele? Muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Michele. Obrigada. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. É um tema novo e a gente vai se adaptando aí às novidades. Inclusive, tanto cartório, prefeitura, está todo mundo aí na correria para conseguir atualizar esses cadastros. Certamente. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho.